Olá pessoal, eu sou Franca Thaís, do canal Historiando na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Hoje eu vou contestar um canal chamado Lobo Conservador. Para mim é uma barata conservadora, porque ele é petulante e não conhece nada da história e muito menos dos movimentos de esquerda, direita, comunismo, socialismo, absolutamente nada, né? Ele diz que o cristão pode ser anarcocapitalismo. O sistema anarcocapitalismo, do anarcocapitalismo, defende que quem tem mais força conquista o que puder, o que quiser, né? E ele diz que Jesus, aliás, que o cristão pode ser anarcocapitalismo, anarcocapitalista. Só que quando ele cita passagens que tentam justificar o anarcocapitalismo na Bíblia, ele cita Samuel, que não é cristianismo. Samuel é judeu, judaísmo, né? É o Pentateuco de Moisés, né? Ele cita Moisés, ele cita os hebreus, não tem nada a ver com o cristianismo, né? E aliás, né? Ele fala que ele usa isso para não legalizar o Estado, porque os anarcocapitalistas são contra o Estado, porque o Estado é roubo, pagar imposto é roubo, né? Rico não deve pagar imposto e deve tomar tudo que puder, né? A força vale mais, né, do que a argumentação, tá? Como diz Thomas Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. O homem é lobo do próprio homem. No estado de natureza, o homem se degradeia, tá? Então, sem estado, o homem se mata, tá? Ele critica, aí ele vai para o marxismo, ele critica a luta de classes, diz que não há luta de classes. Claro que há, né? Dos manuscritos econômicos e filosóficos, a prova cabal disso é que o salário é uma luta entre o capitalista e o trabalhador. O trabalhador quer ganhar mais, o capitalista quer pagar menos. Tá aí a luta de classes, né? É irrefutável, tá? Ele diz que não há mais-valia. Claro que há, né? O trabalhador recebe uma parte só do que produz e o restante vai para a mercadoria que é comercializada e recomercializada, e aí há a exploração sim da classe trabalhadora, tanto absoluta como relativa, né? Não existe luta de classes entre burgueses e pobres. Claro que há, né? A burguesia deu um golpe de Estado porque o governo estava colocando estudantes pobres nas universidades. Claro que há. Depois da queda da Dilma, houve uma reforma trabalhista, como não há luta de classes, né? A burguesia tirou direitos do trabalhador e o trabalhador ficou sem direitos. Há luta de classe, sim, né? Diz que os trabalhadores não têm interesse de lutar. Claro que não tem. Marx já explica isso, porque os trabalhadores são alienados, né, pela infraestrutura da informação, né? Na ideologia alemã, as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, né? E fala sobre o empreendedorismo. Empreendedorismo nada mais é do que o trabalho precarizado, né? Porque se você não detém os meios de produção, a qualquer crise econômica, seu comércio vai para o espaço, tá? Diz que não pode haver cristão marxista, né? Porque Marx diz a religião é o ópio do povo. Isso está no livro Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Porque Marx alega também que o cristianismo se aliou, né, no século XVIII, a burguesia contra a classe trabalhadora, né? E acalmava a classe trabalhadora, ó, você é pobre, miserável, passa fome, mas quando você morrer, vai para o céu. Ajudava a acalmar os ânimos da classe trabalhadora para não se rebelarem contra a burguesia que explorava os trabalhadores, né? Na introdução da crítica da filosofia do direito de Hegel, que ele não leu, que é só 10 páginas, Marx justifica o porquê ele diz isso, tá? É, Ele diz que o socialismo, né, não pode ser cristão porque o socialismo toma propriedades. É mentira, né? Marx diz que na etapa do socialismo, para chegar ao comunismo, vai ser desapropriado somente os capitalistas detentores dos meios de produção e não a propriedade de todo mundo, né? Os, os, os donos de meio de produção que exercem poder são poucos, exercem poder sobre milhões, tá?
Eles que têm que ser desapropriados, não o trabalhador comum, não o proprietário da sua casa, isso não tem nada a ver. Tá? O socialismo é o depauperamento do Estado para chegar ao comunismo, que é o fim das classes sociais. Tá? E aí ele diz que o marxista não pode ser cristão, não é? Porque o cristão, né, ele é cristão conservador. Né? Aí eu vou dar um ponto de reflexão para vocês. Né? Jesus viveu em um tempo, né, e ele lutou contra o quê? Condenou a pobreza, condenou a riqueza material, criticou a exploração do pobre. Isso é subversão. Ele estava subvertendo a ordem, né, que era explorar os pobres. Né? E quem era o conservador? Que queria manter o Estado como está. O conservadorismo defende o Estado como ele é, como ele está, não muda. Né? Caifás. Caifás, que foi o algoz de Jesus Cristo. Tanto que a morte de Jesus só pode ser justificada pelo ato de subversão, porque quem poderia condenar à morte? Só o Estado romano que ocupava Israel. Né? Os judeus não poderiam condenar à morte Cristo. Caifás julgou, condenou, mas não podia o assassinar, só o Estado. E a única argumentação para assassinar Jesus foi ato de subversão, que levou ele à crucificação. Tá? Portanto, Jesus era subversivo e revolucionário. Por que revolucionário? Né? Porque ele pregava, né, o fim das desigualdades sociais, né, e ele revolucionou, inclusive, a palavra de um Deus que punia para um Deus que ama acima de tudo. Tá? O conservadorismo, né, que é um movimento que eles acham que é um movimento cristão, foi o principal causador de vários crimes da humanidade. Né? A escravidão nos Estados Unidos era conservadora. No Brasil também. Não é? Nelson Mandela ficou preso pelo apartheid, que era conservador. Né? Mahatma Gandhi lutou contra a independência da Índia, controlada pela Inglaterra, conservadora. Né? Martin Luther King lutou pela igualdade entre negros e brancos e foi assassinado por isso. E era criticado pelo movimento conservador, que acreditava que os negros, né, inclusive no Destino Manifesto, era um povo inferior, era descendente do filho de Noé, né, Cã, e por isso era um povo amaldiçoado e por isso merecia a escravidão. Todos os movimentos de supremacia branca nos Estados Unidos são conservadores. Né? Inclusive a Ku Klux Klan, que é a mais conhecida. Né? Augusto Pinochet, né, assassinou Salvador Allende para implantar o conservadorismo de direita no Chile, né? E ao contrário do que ele diz em um dos seus vídeos, que o Chile é o país mais próspero da América Latina, ele é próspero para os ricos, para os pobres não. 69% do PIB está na mão de bancos e o restante na mão dos industriais. Né? 84% dos aposentados chilenos recebem menos de um salário mínimo, metade de um salário mínimo. Né? O Chile tem privatizado, inclusive, eu falei na última gravação, né, até a água, escolas, assistência médica, né, porque foi implantado no governo conservador de Augusto Pinochet, que foi um genocida, matou mais de 30 mil chilenos, né, implantou um Estado próspero para poucos, não para muitos, não para toda a maioria da população chilena. Né. O conservadorismo, né, junto com o capitalismo, foi responsável pelas duas guerras mundiais. Não é? Quem diz que o marxismo é próximo do cristianismo não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Papa Francisco, né? Que alegou recentemente que o comunismo é o mais próximo do cristianismo. Por quê? Porque prega o fim das classes sociais e a igualdade social, a emancipação social do ser humano. Né? O Papa Francisco tem autoridade moral para falar isso. Tá? E ele, né, ele subverte, né, como subverte
Atos dos Apóstolos, né? E diz que os cristãos primitivos não eram socialistas. Claro que eram, né? E toda vez que lutavam contra exploração, desigualdades, eles usavam o nome de Jesus Cristo. Por isso o cristianismo primitivo, antes do Concílio de Nicéia, era um movimento social, de socialismo, de igualdade social. Depois que a igreja virou toda poderosa do Império Romano, passou de perseguida a perseguidora, né? E manteve um viés conservador durante séculos, né? E por último, o último Papa que está aí é um Papa progressista, é um Papa que defende causas de igualdade social, é contra o neoliberalismo que gera miséria e contra esse menino que é conservador e anarcocapitalista. Um sistema financeiro, anarcocapitalismo, que não existe implantado em país no mundo, país nenhum do mundo. Por quê? Ele é desordeiro, ele acaba com a ordem social, simplesmente pelo fato do egoísmo do rico não querer pagar imposto, né? E achar que cada um tem que sobreviver do jeito que puder. O rico que explora o pobre tem que pagar mais imposto para justificar a melhor condição social do pobre. É assim que funciona o estado de bem-estar social, né? Não como no Chile, que privatizaram a Previdência, os banqueiros ficaram ricos e a classe trabalhadora pobre, né? O Estado tem que, né, ser um estado de bem-estar social. Foi assim que foi feito o contrato social de Rousseau, né? E a defesa enfática da propriedade por ele também foi dito por Rousseau. A partir do momento em que o homem cerca uma terra e diz é minha, né, cria-se o grande problema do contrato social. Isso levou à concordância de Adam Smith, o pai do liberalismo, e de Karl Marx também. E para justificar, para resolver esse problema, né, a saída seria taxar mais os ricos para levar mais justiça social para os mais pobres. Ok? Essa foi a minha participação e até a próxima, porque o lobo conservador não passa de uma barata arrogante, né, e conhece pouca coisa sobre socialismo e sobre os assuntos que fala. Até a próxima.